Você, que ainda não trabalha com sobrancelhas, faz ideia de quais são os materiais necessários para conseguirmos realizar um design com perfeição? O mercado da estética e do design é muito amplo. Existem inúmeros tipos de produtos, marcas e muitas novidades que surgem todos os dias. Mas existem alguns materiais que são imprescindíveis para se realizar um design com perfeição. Poucos materiais, com valor bem em conta, já é o suficiente. Nesse módulo, vou te indicar algumas marcas que já utilizei e te mostrar as que utilizo atualmente, te explicando para que servem cada um dos materiais e por que eles foram produtos aprovados. Primeiramente, para a parte da higienização, você pode estar utilizando lenços umedecidos, tá? Olha só, um lenço umedecido que tenha um tamanho bom e que não seja muito seco, que ele seja aquele lenço umedecido um pouco mais molhadinho, tá? Um pouco mais úmido, que você consiga realmente limpar bem a pele da cliente. Você também vai precisar de uma máscara. Pode ser essas desse material, pode ser aquelas plásticas que tá vindo agora, que não precisa ser descartável. Luvas como essa que eu tô na mão. E agora você já vai ver as sombras, olha só. Esse é um quarteto de sombra da Top Beauty, que eu gosto bastante, que vem 4 opções ali. Na verdade, vem 2 tons marrons para sobrancelha, um mais clarinho e um mais escuro. Vem um tom clarinho com um pouco de brilho, que é para passar abaixo da sobrancelha, e vem um gelzinho. Olha só, esses 2 tons você pode misturar os dois para aplicar na sobrancelha da cliente, ou pode usar um de cada vez. Essa é a paleta de corretivo para a gente contornar a sobrancelha da cliente após. Vem 4 tons também, que você também pode fazer misturas direto no pincel, de acordo com a pele da cliente, para fazer o recorte, tá? Fica um aspecto bem bonito, fica um acabamento bem bonito para o teu trabalho. Também é da mesma marca da Top Beauty, tá? Uma tesourinha. Pode ser a tesourinha reta como essa, pode ser a tesourinha chanfrada, mas para quem está iniciando eu indico a reta, tá? Uma tesourinha com as pontas bem fininhas, que não seja ponta grossa, para você conseguir entrar dentro do pelo da cliente, tá? Passar por dentro para fazer o corte. Pinças. As que eu utilizo e que não vai ter erro é a de ponta reta com a pontinha dourada, eu gosto de utilizar, tá? Esta também, só que essa tem a pontinha chanfrada. Você tendo esses 2 tipos de pinça, você já consegue realizar um trabalho muito bom, não precisa muito mais que isso. Um lápis branco pode ser dos mais baratinhos que tiver, que ele vai ser utilizado somente para fazermos marcações, tá? Um pincelzinho chanfrado que seja bem fininho, pra gente preencher a sobrancelha quando a cliente não quiser rena, né? Pra passarmos a sombra. Que tem a pontinha assim, ó, bem fininha, tá? Esse aqui eu também gosto bastante, que ele tem a ponta também chanfrada, mas ele tem as pontas um pouquinho mais firmes, tá? Um pouco mais durinhas e ele é um pouquinho menor. Ele dá um desenho bem bonito. E você vai precisar de um pentezinho, tá? Pra pentear a sobrancelha da tua cliente. E esse é o lápis da Mary Kay. Pincel da Mary Kay, aliás, né? E aí com essa parte você também pode fazer o desenho da sobrancelha. Ele é um pincel chanfrado muito bom. Essa é a lista de materiais básicos, tá? Aqueles materiais que você consegue fazer um design muito bom, um design perfeito, sem problema algum.
Agora, anote a lista com materiais completos. Você vai precisar, para a parte de higienização, lenço umedecido ou algodões com demaquilante, sabonete neutro ou adstringente, luvas, máscara e touca caso você queira colocar na sua cliente. Pinças, retas e chanfradas são as que eu indico. Um pente de sobrancelha, pincel chanfrado para fazer a aplicação da sombra, mais um pincel para aplicação de corretivo. Linha, paquímetro ou régua para fazermos as marcações, tesourinha, sombras opacas em tons de marrom, mais tons de corretivo, lápis branco para marcação. O nosso primeiro quarteto de sombras é aquele quarteto que eu mostrei no primeiro vídeo para vocês. O quarteto que eu estou utilizando atualmente é o quarteto da Top Beauty, tá? Esse quarteto contém 2 tons, um tom de marrom mais clarinho e um tom de marrom mais escuro, tá? Você pode estar utilizando esse marrom mais clarinho para pessoas mais clarinhas e o marrom mais escuro para pessoas que têm o pelo mais escurinho. Ou você pode fazer uma misturinha desses 2 tons já no pincel para aplicar na cliente. Ele vai ter também esse tom mais clarinho que vocês estão vendo ali. É uma sombra begezinha assim, que tem um pouco de brilho. Essa sombra você pode utilizar abaixo da sobrancelha. Depois que você fez o recorte com o corretivo, tudo bonitinho ali, você pode aplicar essa sombra para dar assim um tchan na sobrancelha, tá? Ele vai destacar um pouquinho mais. Esse outro redondinho ali, que é essa parte laranjinha, ele é um gel de sobrancelha, tá? Você pode aplicar antes de passar a sombra para ele fixar um pouco mais. Na realidade, eu não costumo utilizar esse gel. Eu aplico direto um corretivo na sobrancelha toda da cliente quando ela tem bastante falha, o que já vai facilitar para a sombra fixar mais na sobrancelha da cliente e também vai ajudar na fixação, tá, dessa sombra para durar um pouco mais tempo. Essa paletinha esse quarteto de sombra é um quarteto muito bom, que tem uma ótima fixação, uma ótima pigmentação e eu indico muito para vocês estarem utilizando. Fora que o preço dele também é bem em conta. Se eu não me engano, aqui em Ijuí eu paguei R$25 esse quarteto, tá? O quarteto de sombras da Dylos, ele é bem parecido com o primeiro quarteto da Top Beauty, que é o que eu estou utilizando. Ele também tem 2 tons mais clarinhos, tem aquele tom begezinho com um pouco de brilho e também tem o gelzinho, tá? A paleta também é bem parecida com a da Top Beauty. A qualidade das duas são muito similares, tá? E a marca da Dylos é um pouquinho mais cara, o preço é um pouquinho mais elevado que a da Top Beauty. Por isso que agora eu estou utilizando a da Top Beauty, tá? Pelo preço mesmo e por elas serem bem parecidas. Mas, caso você encontre a da Dylos com mais facilidade, também é uma paleta muito boa, com certeza você pode adquirir sem problema algum. Outra sombra muito boa, mas que agora é uma sombra unitária, é a sombra da Vult. Essa que vocês estão vendo na foto é a MA02. Eu utilizei por muito tempo essa sombra. Ela realmente tem uma pigmentação e uma fixação muito boa, tá? O único problema, né, o único ponto negativo realmente é que ela é unitária. E caso você queira mudar um pouco o tom, deixar ela um pouco mais clara ou um pouco mais escura, você tem que alterar ali a força que você vai utilizar para aplicar ela. Se você quer que ela fique um pouquinho mais clara, você vai utilizar ela com um pouco menos de pressão na hora que for aplicar com o teu pincel. E se você quer que ela fique um pouquinho mais intensa, você pode aplicar ela um pouquinho mais de força, tá? Apertar um pouquinho mais o pincel, mas de leve, tá? Pois você vai compreender um pouco melhor como fazer isto e aplicar um pouco mais de sombra para ela ficar mais intensa. Mas é uma sombra muito boa. Se você não tem muito dinheiro agora para investir, também vale muito a pena adquirir essa sombra.
Agora, já estamos aí com outra sombra que eu adoro, tá? Por isso que ela tá cheia de coraçõezinhos assim. A sombra da Mary Kay é uma sombra excelente, tá? Eu utilizo ela também, ainda tenho ela, como tenho a da Top Beauty. A da Mary Kay, aqui eu indico, é a sombra Expresso, tá? A Cinnabar, eu acho que puxa um pouquinho mais pro vermelho. Gosto muito dela também, mas para passar nos olhos, tá? Para sobrancelha, eu prefiro a sombra Expresso. A sombra Expresso vai funcionar muito bem para aquelas clientes que não gostam de um resultado puxado para o marrom. Aquelas clientes que preferem um resultado um pouco mais puxado para o cinza, tá? Ou para aquelas clientes que realmente já têm o pelo um pouco mais escuro, tá? Que não é aquele pelinho marrom. Ela funciona muito bem, fica um resultado muito natural e um resultado muito bonito. Falando agora sobre corretivos, o nosso primeiro quarteto de corretivo é o quarteto da Top Beauty, que é aquela mesma marca de sombras que eu mostrei para vocês antes, tá? Ele é um quarteto muito bom, tá? Esses 4 tons são tons que você consegue misturar para aplicar na tua cliente, tá? Ele tem esse tom mais escurinho, tem um tom um pouco mais amarelado, um tom bege bem clarinho e um tom um pouco mais rosado. Você consegue fazer mistura, com certeza, e aplicar em qualquer tom de pele, em qualquer tipo de pele. A única coisa desse corretivo, o único ponto, que digamos que é um ponto negativo, mas que eu já utilizei ele por muito tempo, então você pode adquirir sem problema nenhum, é que ele não é um corretivo muito cremoso. Ele é um corretivo um pouco mais firme e você vai ter um pouco mais de trabalho para esfumá-lo, tá? Para aplicar ele ali. Mas não tem problema nenhum. Se você encontra ele com facilidade na sua cidade, você pode adquirir ele sem dúvida nenhuma. O nosso segundo corretivo é o corretivo da Ruby Rose, da marca daquela base que ficou muito famosa por ser uma base bem baratinha e uma base com uma cobertura excelente. Os corretivos da Ruby Rose também são excelentes, tá? Essa paletinha vem 6 tons de corretivo que você consegue utilizar tanto para fazer a marcação e contorno da sobrancelha, quanto para fazer contornos também de pele, porque ele tem esses 3 tons ali de baixo, que são tons mais escuros, e você consegue também fazer contorno de rosto com muita facilidade. A textura desse corretivo é muito boa. Ele é um corretivo bem cremoso, um corretivo bem emoliente que você consegue passar com um pincel com muita facilidade, que você vai conseguir esfumar com muita facilidade. E também é um corretivo muito barato, como a base da Ruby Rose, tá? Eu não sei agora quanto ele está custando, mas quando eu comprei a paletinha da Ruby Rose, eu paguei em torno de R$10, tá? Então é uma paleta muito boa, você consegue comprar também pela internet, caso você não encontre na sua cidade. Marca da Ruby Rose. Outro quarteto de corretivos muito bom, excelente, é o quarteto de corretivos da Catherine Hill. A Catherine Hill é uma marca muito conceituada e só tem produtos maravilhosos. A única questão é que essa paleta é um pouquinho mais salgadinho o preço dela, tá? Mas quando você quiser investir, com certeza você não vai se arrepender. Todos os 4 tons dessa paleta são tons muito usáveis, tá? Que você consegue utilizá-los sozinhos, porque eles são tons que realmente se adaptam a qualquer tipo de pele. É uma paletinha de corretivos bem cremosos, tá? Que você também consegue trabalhar com bastante facilidade, fora que a cobertura dele é fantástica, tá? Ele cobre perfeitamente qualquer mancha, qualquer espinha que a pessoa tem ali ao redor da sobrancelha, e com certeza também você pode utilizar para a pele. Agora, caso você não tenha paletas de corretivos mais cremosos ou não encontre com facilidade na sua cidade, você com certeza pode utilizar também corretivos líquidos. E um muito bom que eu indico e que eu já utilizei por muito tempo é o corretivo líquido da Mary Kay, que ele, apesar de ser um corretivo líquido, tem uma cobertura super boa, tá? Uma fixação super boa, e você pode encontrá-lo também com qualquer revendedora Mary Kay.
Ele é um corretivo que também tem vários tons, mas você comprando 2 tons ali, um tom mais clarinho e um tom um pouquinho mais escuro, você já consegue utilizar em qualquer cliente também fazendo misturas, tá? É só você aplicar o corretivo líquido no pincel e passar também tranquilamente, com muita facilidade para fazer o contorno da sobrancelha da cliente. Então não se preocupe caso você não tenha ou não encontre corretivos cremosos. Falando agora sobre pentes para a sobrancelha, um que eu gosto muito e indico é esse pente que se parece com um aplicador de rímel, tá? Você consegue encontrar com facilidade em farmácias ou em lojas que vendam produtos de beleza. Eu acho que ele segura um pouquinho mais o pelo ali, quando a gente puxa ele para cima, quando a gente pente ele para cima, ele fica ali um pouquinho mais certinho para a gente conseguir fazer um corte com perfeição. Você encontra esse pincel unitário ou você encontra várias unidades desse pincel juntas para comprar. Ele vem um pouco menorzinho e eles são descartáveis, ou você também pode fazer a higienização dele para estar utilizando em mais clientes. Esse pente tipo aplicador de rímel, você vai encontrar ele retinho e ele também um pouco mais curvado. Ou você compra ele maleável e você mesmo consegue fazer essa curvatura quando achar necessário. Então ele é um pente bem legal, que eu indico bastante para você pentear a sobrancelha dos seus clientes. Ou você pode estar utilizando esse tipo de pente, que também é muito bom, você também consegue realizar ali, pentear a sobrancelha de forma correta, tá? Esse é o pincel chanfrado da Mary Kay, tá? Que ele já tem o pente na outra parte, então você já vai ter 2 produtos juntos. O pincel para sobrancelha e o pente, tá? É uma marca muito boa, a marca da Mary Kay, esse pincel é excelente. O outro pente ali que nós acabamos de falar, que é o parecido com o aplicador de rímel, não tenho nenhuma marca específica para te indicar, tá? É qualquer lugar que você encontrar realmente, que você consiga ver que ele não é um pente molenguinho, tá? Que ele é um pouco mais firme e que ele vai ter uma boa aderência ali ao pelo. Quando falamos em pincéis para aplicarmos sombra na sobrancelha, nós temos que ter um cuidado muito grande para que as cerdas desse pincel sejam um pouquinho mais firmes, tá? Que elas não sejam umas cerdas moles, muito molenguinha, muito maleável. Tem que ser um pincel fininho, não pode ser um pincel com cerdas muito grossas. Senão, quando você for aplicar a sombra não vai ficar no lugar que você quer. Ela vai despedaçar e ela vai acabar caindo, tá? No rosto da cliente, no olho da tua cliente. Esse que eu indico é o pincel da Mary Kay, como eu já falei antes. Ele tem a ponta bem fininha, as cerdas dele são firmes e você consegue fazer um desenho com precisão. Olha só, tá? Que seja chanfrado, que as pontas sejam finas, para você conseguir realmente fazer esse desenho bem certo, com bastante precisão. Esse pincel aí é o que muitas alunas minhas às vezes utilizam para fazer a sobrancelha e não sabem porque o desenho fica grosso demais ou porque o desenho não fica definido. Olha só a diferença desse pincel para o pincel da Mary Kay. Esse é o pincel um pouco mais grosso, você já nota, né, apesar de não aparecer de lado aí, que ele é um pincel mais grosso, que as cerdas dele também devem ser um pouco mais macias por ele ser um pincel mais fofinho, tá? Quando você ver um pincel assim, ele não vai ser um pincel ideal para fazermos o desenho da sobrancelha. Você vai aplicar a sombra e a sombra vai cair para baixo, tá? A tua sombra vai esfarelar e você não vai conseguir fazer o desenho com perfeição. Então, quanto mais fininho e quanto mais firme, melhor. Pincéis de corretivo. O cuidado que você tem que ter na hora de escolher o seu pincel para corretivo é que ele não pode ser muito grosso
E também não pode ser um pincel muito fofinho, tá? Ele também tem que ser um pincel um pouco mais fino, em formato de U, é o que eu prefiro utilizar, tá? Você também consegue utilizar um pincel chanfrado, mas eu acho que o formato de U já vai te ajudar, vai te facilitar bastante a preencher a sobrancelha, a contornar a sobrancelha, tá? Então, um pincel como esse, tá? Que tá circulado ali na tela, que vai ser um pouquinho mais fino, ele não é um pincel tão pequenininho quanto o chanfrado de sobrancelha, tá? Ele pode ser um pincel um pouquinho maior, mas que não ultrapasse muito assim a ponta do teu dedo, tá? Um pincel não tão grande também, mas que ele seja um pouco mais firme, tá? Com cerdas sintéticas de preferência, para você conseguir passar os cremes, passar os corretivos ou o corretivo líquido, tanto faz, tá? Então, dê preferência para pincéis mais finos, não muito grossos e nem muito fofinhos. O nosso lápis branco para marcações pode ser qualquer lápis desses mais baratinhos. Uma marca bem barata e que tem uma excelente pigmentação é a marca da Luisense, tá? Eu utilizo esse lápis branco, mas você também pode utilizar lápis preto, lápis marrom, qualquer lápis que você consiga marcar alguns pontos na sobrancelha para conferir as medidas ou para fazer as medidas, tá? Mas pode ser qualquer lápis, não tem uma marca específica, tá? Mas uma marca que realmente eu posso indicar para vocês que é bem baratinha, né? Porque geralmente lápis de olhos ou de boca não são produtos baratos, né? Então esse lápis da Luisense é um lápis muito bom que você consegue estar utilizando, que tem uma boa pigmentação e tem um preço bem em conta. Para você marcar a linha, você vai precisar ou de um delineador ou de um rímel. Eu gosto de utilizar um delineador, tá? Pode ser um delineador líquido, pode ser um delineador em gel, mas que também seja um delineador mais baratinho, tá? Porque esse delineador você vai utilizar para aplicar na linha, que você vai utilizar para fazer marcações. Já já você vai compreender melhor isso. A marca da Marquette é uma marca bem baratinha e que o delineador é bem bom para você aplicar na linha, tá? Então eu indico essa marca se você não tem nenhum delineador que você não utilize aí, ou pode ser um rímel também que você não utilize muito ou mais baratinho. Falando então sobre as linhas para marcações, você pode estar utilizando a linha normal mesmo de costura, tá? Aquela linha mais fininha. Ou você pode estar utilizando a linha de pipa, tá? A linha de pipa mais fininha que tiver também é muito boa, ela é um pouco mais firme para você realizar as marcações. Qualquer uma dessas você pode estar utilizando tranquilamente. Paquímetros. Os paquímetros são os instrumentos que vocês vão utilizar para fazer as medidas exatas da sobrancelha da tua cliente. Existem diversos tipos e diversos tamanhos de paquímetros, tá? Esse laranjinha é um paquímetro bem pequenininho, que ele é muito bom, que é o que eu utilizo quando eu preciso fazer, na verdade, a micropigmentação. Para o design, eu hoje em dia já não utilizo muito o paquímetro. Às vezes, dependendo do caso, para dar uma conferida, para ver se está tudo ok, mas eu não utilizo muito mais o paquímetro, tá? Mas no início da tua profissão, eu indico sim você utilizar. Existem inúmeros modelos, inúmeros tamanhos, que você também encontra com facilidade em lojas que vendam produtos de beleza, tá?
falamos em pinças de sobrancelha, você tem que ter um cuidado muito grande na hora de escolher para comprá-las. As pinças que eu indico que não vai ter erro algum para você trabalhar, que você vai conseguir trabalhar com bastante facilidade, é a pinça reta e a pinça chanfrada. No mercado existem inúmeros formatos de pinça, então se você for pensar, você vai acabar se confundindo, comprando muitas pinças ou comprando pinças que você não vai utilizar, que você não vai conseguir realizar um trabalho bom, tá? Então as que eu utilizo é a pinça da Enox ou a pinça da Macrylan. São duas marcas que são bem em conta e que são muito boas, muito favoráveis para a gente conseguir arrancar o pelo inteiro, tá? Que a gente consegue trabalhar muito bem. As que eu uso são as pinças retas e as pinças chanfradas, tá? Essa pinça com essa pontinha ali bem fininha, que é para tirar pelos aqueles toquinhos que nós temos, eu não utilizo, tá? Eu consigo trabalhar muito bem e arrancar esses toquinhos com a pinça chanfrada com bastante facilidade. Então, você tendo a pinça reta e a pinça chanfrada, tá perfeito, tá? Então, você pode escolher entre essas duas marcas, que são as que eu mais utilizo, mas também, caso você não encontre essas marcas aí na sua cidade, qualquer marca que você veja que a ponta é dourada, o que facilita bastante para a gente enxergar o pelinho, tá? Que o dourado vai contrastar com o pelo e você vai conseguir enxergá-lo com mais facilidade. Então, qualquer uma dessas pinças você pode comprar sem problema algum, tá? Com a certeza de que você vai conseguir realizar o design com perfeição. Na hora de escolher a sua tesourinha, a única coisa que você deve cuidar é que a tesoura seja mais pequenininha e que ela seja com a ponta fina, que ela não tenha uma ponta muito grossa. Esse formato de tesoura que você está vendo vem com a ponta retinha, como essa da foto, ou também tem as tesourinhas com a ponta curvada. Você pode escolher qualquer uma delas, tá? Isso não vai interferir no resultado. Muitas pessoas preferem com a ponta curvada porque ela já vai fazer o desenho da sobrancelha e vai facilitar um pouco. Mas qualquer uma das duas você consegue realizar o design com bastante facilidade. Então o único cuidado mesmo é que seja uma tesourinha menor e uma tesourinha com a ponta bem fina. Que eu utilizo é a rena da marca Expressão Facial. Essa marca de rena possui 7 tons diferentes de rena, mas o tom que eu mais utilizo é o castanho médio, que é esse que está na tela. Com o tom castanho médio, eu consigo trabalhar tanto para aquelas clientes loirinhas, para aquelas clientes mais claras, tanto quanto para aquelas clientes que já têm o pelo mais escuro ou que têm a pele morena e o cabelo mais escuro. O que vai mudar vai ser o tempo que a rena vai ficar agindo ali na sobrancelha da cliente. Mas depois, nas aulas demonstrativas, você vai conseguir entender um pouco melhor isso. Nessa caixinha de rena vai vir o fixador, a rena e essa pazinha, que vai ser a medida exata da rena que você vai precisar. Você vai fazer uma mistura com um pincelzinho, pode ser parecido com esse, tá? Um pincel pequenininho, que seja com a ponta um pouquinho mais arredondada, tá? Um pincel bem pequenininho, qualquer pincel que você tenha. Você vai precisar de um potinho, um vidrinho como esse que você está vendo na tela, que você também vai encontrar em farmácias ou lojas que vendam produtos cosméticos tranquilamente. Você pode ocupar esse vidrinho que está na tela ou este anel, tá? Pode ser um anel também que tenha esse espaço para você misturar a rena. E para limparmos, tá? E contornarmos bem certinho a sobrancelha da cliente para o desenho ficar perfeito, você vai precisar de cotonetes molhados com um pouquinho de água. Outro item bem legal para você adquirir é o navalhete, tá? Esse que você está vendo na tela é da marca da Enox. Ele é um aparelhinho que funciona a pilha e ele serve para cortar os pelinhos, tá? Você não vai realizar o design com esse aparelho, porque senão, com
com certeza vai dar 2, 3 dias, os pelos já vão estar crescendo novamente, vai ficar aqueles tocos. Esse aparelhinho eu gosto de utilizar para aquelas pessoas que têm aqueles pelinhos mais clarinhos, sabe? Aquelas penugenzinhas mesmo, bem clarinhas, mais acima na testa. Ou aquelas pessoas mais morenas, como eu, que também tem aqueles pelinhos que ultrapassam um pouquinho a sobrancelha e vão assim quase se juntando ao cabelo. Você pode trabalhar então com esses pelinhos mais fininhos com navalhete e você vai simplesmente passar na pele da cliente e ele vai cortando os pelos. Vai ficar um resultado mais limpinho, tá? O rosto da cliente vai ficar mais limpo e você vai conseguir também ter um resultado bem bonito ali. Quanto eu devo cobrar os meus serviços? Com certeza você terá que fazer uma análise de mercado aí da sua cidade para você ter uma certeza de quanto as outras pessoas estão cobrando pelos serviços e fazer uma média desses valores. Contudo, você pode cobrar sem dúvidas nenhuma somente o design de sobrancelhas de R$20 até R$30, R$35, tá? Tem pessoas que ainda cobram um pouco menos de 20, cobram de 15 a R$18. Isso vai do que você pensar aí para o seu espaço, das promoções e dos pacotes que você pensar. Mas cobrando de 20 a R$30 é um valor excelente. Agora, caso você deseje fazer o design mais a aplicação da rena, você pode cobrar de 35 até R$50. Caso você goste desse mundo do design e pretenda fazer um curso de micropigmentação de sobrancelhas ou da microblend, que é a nova técnica que veio agora, que já está fazendo a cabeça das mulheres, né? Que é aquela sobrancelha fio a fio que fica com um efeito super natural. Olha só, você poderia cobrar de 300 até R$500 por esse procedimento, tá? Eu trabalho com esse procedimento também. E o gasto que você tem com materiais fica em torno de 20 a R$30. Então olha o lucro que você tem com esse procedimento, né? Então depois que você já estiver com bastante prática no design e no design com a rena, vale muito a pena você fazer um curso presencial de microblend para também entrar nesse ramo aí da micropigmentação.